Olá, sejam bem-vindos ao UniFESPcast, sua academia descomplicada de informação. Eu sou o Daniel Amorim e junto com a Cris Lacerda, vamos conduzi-los na jornada de hoje. Nosso propósito é claro, te dar insumos para que você tenha uma jornada acadêmica mais tranquila e previsível. Se joga, abre a cachola e vem junto com a gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cris Lacerda. Eu vou acompanhar aqui também essa jornada com vocês para a gente entender mais sobre a faculdade pública. Nosso primeiro bate-papo seria em torno da realização da greve, um mecanismo conhecido e utilizado pelos trabalhadores como forma de lutar por melhorias de condições de trabalho, melhorias de condições de salário, benefícios e assim por diante. E aqui, junto com hoje, nesse bate-papo, né, não vou falar sala de aula, porque senão vai todo mundo correr, né? Mas brincadeiras à parte, nesse bate-papo de hoje, vou chamar ela, a professora Luciana Rosa, que é mãe, professora e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo. Professora, seja bem-vinda ao UniFESPcast. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, professor Júlio. Agradeço muito o convite de vocês para esse bate-papo leve, tranquilo, e vamos tentar tirar as dúvidas à medida do possível. Leve eu não vou garantir, porque a gente vai falar de um assunto bem interessante, mas... E professor Júlio, que é historiador pela PUC, mestre e doutor em História Econômica pela USP, trabalhando principalmente com formação econômica do Brasil. Professor, seja muito bem-vindo ao UniFESPcast. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Luciana e todos aqueles que vão nos ouvir. Show! Professor, já vou começar com você, tá, professor Júlio? Queria entender por que as greves são tão comuns nas universidades públicas de tempos em tempos e qual foi o estopim da greve desse ano? As greves nas universidades não estão sendo muito comuns. Elas já foram mais comuns nas décadas de 80, nas décadas de 90 e, recentemente, a gente teve a última greve grande antes dessas aqui de 2024, foi em 2012. Houve outras paralisações em 2015, mas essa foi bem menor. Nas universidades, elas têm muito a ver com o contexto, né? Com as transformações do papel na universidade pública na sociedade brasileira. Nos anos 80, principalmente, a greve ela se dava por conta da luta pela democratização do país, pelo enfrentamento ao regime autoritário e depois, né, como se falava na época, para a retirada dos entulhos autoritários que implicavam, né, nas condições de trabalho dos professores. E também, né, há de se lembrar que nos anos 80 era um ano de situação econômica profundamente adversa, né, e que ali houve uma perda salarial significativa. Nos anos 90, a greve, né, também teve a ver com as perdas salariais, tiveram a ver com as perdas salariais, mas também pelos enfrentamentos, né, das mudanças de organização do Estado brasileiro que implicavam desmonte de uma série de ações desenvolvidas pelas universidades. As duas últimas grandes greves, né, o estopim, tanto a de 2012 como a de 2024, tem a ver com a questão salarial, com perdas salariais acumuladas, né? A de 2012 estava mais ligada à necessidade de reestruturação da carreira. E essa, na retomada, né, na tentativa de recuperação de uma perda salarial de 33%, que vinha lá de 2017, né, que foi o último ano em que houve reajuste para os professores. O objetivo de minimizar ou recuperar essas perdas. Perfeito, professor. Um outro questionamento que a gente gostaria de fazer é em relação a um pronunciamento do ministro da Educação, Camilo Santana. Abre aspas. Greve só é necessária quando não há diálogo. E estamos negociando. Fecha aspas. A gente queria saber, houve mesmo essa discussão? E por que a greve mesmo assim aconteceu se houve essa discussão? Eu posso começar a resposta, mas pode ser que o Júlio tenha mais informações que eu. O que eu entendi do processo é que a conversa com o governo estava muito lenta. O fato de estar cozinhando o sapo em fogo baixo, né, levou a que um grupo dentro do sindicato entendesse que era hora de fazer uma pressão. Bom, então, houve realmente, né, negociações que resultaram em discordâncias sobre o encaminhamento, né, das possibilidades de reajuste salarial. Em 2023, a gente estava sob a chamada PEC, né, da transição, e ali, naquele contexto, as negociações resultaram num reajuste de 9% a partir de maio daquele ano, 2023.
Mas nesse ano não foi oferecido o reajuste foi de 0%, a 4,5% em 2026, 4,5% em 2025, que foi considerado muito pequeno, né, essa possibilidade, né, que não cobriria, né, possivelmente nem as perdas salariais do último quadriênio. Nessas negociações houve alguns avanços, foi concedido um reajuste de questão da alimentação de 680 para R$ 1.000, o Vale Alimentação, e foi feita uma proposta de 9% o ano que vem e 4,5% em 2026. 3,5%, melhor dizendo. Algumas mexidas nas questões mais específicas, que são os intervalos, né, de classe, de nível entre as classes da carreira dos professores. O que acontece, né, que estava tendo negociação, mas como a professora Luciana falou, essa proposta de não ter reajuste esse ano, né, e as postergações, né, por parte do governo em tentar verificar uma possível adequação para um reajuste esse ano, levou a que uma parcela considerável da categoria entendesse que a greve talvez fosse a melhor solução. Então, o ministro tem as razões dele, ele é ministro, né, em dizer que a greve acontece quando não tem negociação e a negociação estava em curso, mas também, né, a categoria é independente, né? Ela tem a sua independência sindical e ela majoritariamente entendeu, né, que a greve talvez fosse o melhor instrumento de pressão para mudar essa questão, tá certo? Então, são divergências de interpretações completamente normais, principalmente acadêmico, né? Onde todo mundo tem como característica a avaliação da realidade, né, e as justificativas, né, para determinadas atitudes tomadas. Tá certo? Perfeito, professora. E a gente vai chegar daqui a pouco num ponto bem interessante para falar sobre os meios de se fazer greve, né? Porque até então a gente costuma utilizando sempre o mesmo método, né? Mas, professora Luciana, eu queria antes saber da senhora, as greves no Brasil, para a gente dar uma pimentada aqui no bate-papo, tá? As greves no Brasil são mais políticas ou são realmente necessárias? A gente tem um país extremamente desigual, a taxa salarial muito baixa, né? Então, nesse sentido, na média, a greve no Brasil ela é uma greve justa, tá? Por que eu falo na média? Porque, por exemplo, se você virar para mim e falar assim, os juízes vão entrar em greve, eu vou cair o queixo. Porque comparando o nível salarial deles com a média da população, é uma discrepância muito grande. Mas se você falar para mim que outros servidores, como enfermeiros, né, até próprios médicos do SUS, né, os professores, principalmente os professores, é sabido, né, que a categoria é uma categoria desprivilegiada em termos salariais, especialmente os professores do ensino básico e do ensino fundamental, né, os professores infantis, que são os mais importantes, né? Se a gente fosse pensar em termos de escala, o ideal era que nós tivéssemos os professores né, que ensinam as crianças ganhando muito mais do que os professores que ensinam os adultos. Então, nesse sentido, a greve ela é necessária num país onde você tem diferenciais de poder, né? Você não consegue comparar o poder, por exemplo, de um juiz com o poder de uma classe como é o professor. E a gente pode colocar que esse ano, esse mesmo governo que está, deu um reajuste muito importante para profissionais como o policial rodoviário federal, polícia federal, né? Esses grupos, que foram grupos que inclusive foram opostos, né, oposição ao governo na eleição passada, tiveram um corpo mole para diminuir as barricadas nas estradas em 2022, eles tiveram um reajuste muito favorável. E nós, que historicamente estamos na luta ali, defendendo o direito da democracia e etc., não tínhamos uma perspectiva de reajuste muito, muito pequena. Se houvesse aumento de arrecadação, era essa a conversa. Se houver aumento de arrecadação, a gente vai ter o reajuste, etc. Então, nesse sentido, as greves elas são imprescindíveis nesse país. Eu queria que você trouxesse esse contexto, para você entender o contexto. Agora, a categoria professor universitário de ensino superior público federal, eu tenho questionamentos. Por quê? Tem essa questão que é uma questão de desprestígio desse lugar, né? De uma tentativa de manter os alunos, porque está tendo evasão, abertura de muitos cursos à distância, muitos cursos em escolas particulares.
E aí, nesse caso, eu acho que a categoria poderia ter pensado de uma outra maneira em fazer um mesmo tipo de pressão, ou talvez um outro tipo de pressão, criando algo diferente. Então, nesse sentido, eu queria dizer para vocês, eu sou a favor de toda e qualquer greve, acho que todos os trabalhadores têm direito de reivindicar o que eles acham que precisa, mas no caso específico do ensino superior, eu faço uma leitura um pouco divergente daquela que esteve nesse debate durante esse período, né? Pode ser que eu mude a minha leitura, mas neste momento a minha leitura foi essa. Só queria dizer, né, que toda greve, tá, por menor que ela seja, ela é política, tá? Porque ela envolve, por exemplo, no setor privado, uma disputa, né, por questões importantes, né, do ponto de vista da apropriação do produto social, que é a questão do salário, né? Ou então ela está associada, né, a melhores condições de trabalho, né, contra, né, determinadas imprecisões quanto à questão da segurança e da qualidade, né, de vida dos trabalhadores, né? Tá? Agora, no setor público, ela também é política na medida em que ela disputa, né, a questão do orçamento, né? Parcelas do orçamento, e nesse sentido, ela sempre tem esse caráter. Tá? Agora, ela não é política naquele sentido, né, de que a gente vai dizer de desestabilização. Né? Agora, no caso do setor público, né, a greve, ela tem, na minha opinião, ela sempre tem que ser pensada, né, porque tem uma característica específica, ela tem que ser muito, né, pensada, muito debatida, porque ela tem uma característica importante, que é o fato da gente trabalhar com a sociedade. Tá? Então, a greve ela afeta muito a sociedade e a gente precisa contar certamente com o apoio dela, né, da sociedade, nesse movimento grevista. Tá? Porque muito mais do que os tomadores de decisão, quem sofre efetivamente é quem recebe o serviço por parte dos servidores públicos, como é o caso dos professores. Tá? Mas, como já foi falado, ela é um instrumento, né, um histórico do movimento dos trabalhadores, né, na medida de alcance dos seus interesses. Tá? E só para lembrar, né, a gente teve um ataque, a universidade sofreu um ataque muito grande, tá? No período aí situado entre 2016 e 2022, tá? Principalmente entre 2019 e 2022. Tá? Então, essa situação, a perspectiva de que o processo histórico pudesse ser acelerado do ponto de vista, né, de retorno da prioridade às universidades, né, ele não ocorreu. A velocidade a universidade está sendo retomada, né, a ideia, né, de um apoio mais importante à universidade está sendo retomado, mas a velocidade, os graus de velocidade, né, das exigências entre os servidores públicos e aquela por parte de quem está ocupando a direção do Estado nesse momento não é a mesma. Né? Então, isso leva claramente a divergências e uma parcela majoritária da categoria optou pela greve como tentativa de resolução dessa visão, dessa perspectiva. Tá? Então, eu majoritariamente, a minha visão, né, pública a respeito desse movimento, eu me coloquei contrário a que ele fosse colocado nesse momento. Né, participei das assembleias defendendo a entrada do movimento, mas a gente é parte de uma categoria profissional. Se a maioria da categoria, no seu fórum adequado de discussão, são as assembleias, decidiu entrar no movimento, a gente, como parte, nós temos que acatar. Nós tivemos liberdade para colocar as nossas posições, utilizar os nossos argumentos, mas nas assembleias a gente foi derrotado. Né? E depois, quando houve um consenso maior de que era momento de parar, né, a gente parou também, juntamente com toda a categoria.
Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta. Antes de continuar para a próxima pergunta, eu queria fazer um adendo aqui das reivindicações dessa greve, as principais reivindicações. Então, a primeira era um aumento salarial de 7% ao ano pelos próximos 3 anos. Assim como o professor Júlio mencionou, dentro do orçamento do ano não tinha orçamento para reajuste salarial, então era zero. O segundo ponto importante era também a reestruturação da carreira profissional. Terceiro, recomposição do orçamento das instituições, que principalmente dentro do nosso campus, em Osasco, não tinha orçamento específico para continuar o andamento das atividades. E o 4, reajuste dos auxílios e bolsas estudantis, que eles também eram bem baixos e continuam sendo bem baixos, evidentemente. Agora, para a próxima pergunta, eu gostaria de saber, professora Luciana, essa questão política, ela tem um momento de se fazer essa pressão política, porque a gente sabe que o cenário político do Brasil é muito complexo, então, assim, a gente teve uma troca de governo há 2 anos atrás, então, quando que é necessário a gente fazer essa movimentação, essa pressão, para conseguir alguma coisa dentro da classe do trabalhador, conseguir algo? Criou uma expectativa muito grande de que o governo iria acelerar a volta de fluxo de recursos para as universidades, melhorar o nosso nível salarial, porque de fato a gente teve uma perda acumulada de 33% durante a pandemia, né? Muitos de nós estamos com dificuldades de manter família, e isso acarreta, lógico, impacto na vida de vocês. Tem docente que está pedindo para ser dedicação não exclusiva, para poder ter ganhos extras e manter a família, né? Então, tudo isso, óbvio, são questões importantes. E aí, a leitura da conjuntura é uma leitura importante. O que acontecia? As negociações, elas estavam acontecendo, mas elas não avançavam. Porque a gente pedia, né? O nosso sindicato pedia uma coisa e o governo falava que nunca podia atender, né? E aí, naquele momento, a leitura foi, bom, vamos deflagrar, porque aí eles vão ver, eles vão ter que atender, né? Essa é uma leitura, é a leitura da conjuntura, daquele momento, né? De como fazer o governo ou não, agir ou não. Essa greve, ela foi uma greve até longa, mas assim, só para comentar para vocês, para os estudantes que estão ouvindo a gente aí. Eu fiz graduação na Universidade Federal de Uberlândia entre o ano de 1998 e 2012. A minha entrada no meu primeiro dia de aula, ela foi atrasada em 6 meses, por conta de uma greve que tinha acontecido antes de eu entrar. Então, ao invés de entrar em 98, eu entrei no meio do ano, por conta dessa greve que tinha acontecido anteriormente. Depois, entre 2000 e 2001, quando houve a queda das Torres Gêmeas, eu estava na faculdade ainda e teve uma greve. Essa greve durou 6 meses. Eu atrasei a minha formatura em 6 meses. Depois, eu fui colar meu grau um ano mais tarde. Então, ao invés de colar meu grau em 2002, eu colo em 2003, porque eu tive um ano de atraso por conta das greves. Então, essa greve que aconteceu agora, ela foi grande, mas existiram greves de 6 meses nas universidades federais. E naquele momento, era o governo Fernando Henrique Cardoso, as universidades estavam muito mal, né? Inclusive, depois que eu formei e que eu voltei para a minha universidade, eu falei, meu Deus, que diferença! Porque aí já no governo Lula, novos prédios haviam sido criados, novos laboratórios, novos cursos, era outra realidade. Eu considero que eu vivi a época de vacas magras na Universidade Federal, que depois teve um período de vacas gordas, que eu entrei como professora aqui na EPEM em 2013. E dali foi ladeira abaixo, sendo que de 2016 para 2022 foi muito difícil. 2019, 2020, 2021 e 2022 foi terrível. Vocês não têm noção do tipo de situação que nós tínhamos, de dificuldades de pagar água, luz, e tipo assim, a gente conseguir sobreviver, porque teve a pandemia e não tinha aulas presenciais, né? Isso sem contar as perdas salariais. Porque são duas questões que vocês precisam entender. A condição de trabalho, que pode motivar uma greve. Então, o trabalhador está numa condição precária de trabalho, numa situação de insalubre, os direitos deles não estão sendo reconhecidos, ele vai deflagrar uma greve. Ou a questão salarial. E a gente tinha um cenário, nós tínhamos as duas coisas.
né? Muita dificuldade para fazer um evento, para conseguir ir para o exterior, ou para um congresso no Brasil mesmo, não tinha dinheiro para nada, que são condições de trabalho. E, ao mesmo tempo, também níveis salariais defasados em 33%. Gente, 33% é muita coisa. Um terço. É muita coisa. Então, agora, a leitura do momento, Cristina, é muito difícil de ser feita. E aí, veja, a categoria fez uma leitura, foi feita uma votação, e houve essa votação e a gente acatou. Tanto eu quanto o Júlio estávamos na posição que éramos contrários à deflagração da greve. A gente obedeceu ao que a categoria colocou, porque nós somos sindicalizados, nós entendemos que o sindicato é quem deve decidir. Se foi a maioria que votou, vamos obedecer e vamos não dar aula, né? Agora, a leitura da conjuntura é uma questão que não é simples de fazer, né? E não é todo mundo que, enfim, tem a mesma leitura nesses termos. Daria para fazer vários outros podcasts, né? Um sobre conjunturas, um sobre todos esses momentos. Mas eu queria tocar num ponto, professor, principalmente para trazer o estudante, para ele sentir que agora ele vai ser escutado, que é sobre as consequências. Porque, enfim, eu vivi 2 meses só, né? A senhora trouxe aí vários grandes momentos. E as pessoas que nos escutam, principalmente talvez aquela que está no setor privado, ela fala, poxa, como é desorganizado o negócio, né? Porque hoje no setor privado, você faz a sua inscrição, você já sabe quando você vai se formar. O rito, ele segue até o final. Na universidade pública, tem que ter um outro jogo de cintura. E assim, foi duro lidar com essa greve atual, primeiro, porque a gente não tinha previsibilidade, a coisa começou a acontecer, e aí soltou o comunicado que ia ter a greve, e assim, eu como estudante, a gente ficou um pouco sem direcionamento. Para mim foi a primeira greve que eu passei na instituição, então assim, você fica meio que vagando ali, você não sabe o que vai acontecer, você simplesmente sabe que você não vai ter aula. Segundo, por não saber que vai ter aula, não saber quando vai voltar, a gente perde totalmente o ritmo, né? Você vem numa toada, numa sequência de aula, entendendo o raciocínio lógico, aí você perde tudo. E aí você fica 2 meses fazendo outras coisas, e aí também às vezes vem depois, e o negócio tem que acelerar. Então os professores às vezes têm que fazer uma retomada como se nada tivesse acontecido da greve, e acaba impactando. E aí, professor Júlio, eu queria saber do senhor, qual que é a sua avaliação quanto a esses impactos? E também, afinal, quem realmente perde com a greve? Estudante, professor, instituição ou os políticos? Bom, então, os impactos, os negativos, são esses que você falou, né? É uma interrupção no qual o ritmo que estava sendo dado, ele é paralisado, né? E se retoma novamente depois de um tempo em que muitas coisas, né, podem ter sido perdido, pode faltar conexão, tá? É também, né, vamos dizer, leva alguns alunos, né, a imaginar que no setor privado as coisas podem ser melhores, né, porque as greves são muito mais raras lá, tá certo? Então, essas são algumas questões. Agora, do outro lado, tá, tem alguns aspectos positivos, tá? Porque isso demonstra, por exemplo, que a universidade pública é um espaço público, tá? Parece redundante isso que eu estou falando, mas é isso mesmo. A apropriação da universidade, né, e aquilo que a gente tem que sempre procurar, a conquista a construção da sua autonomia, né, ela passa por uma apropriação, né, da sua própria comunidade. Mostra que a comunidade ela debate, né, os seus problemas e toma algumas medidas que, em determinados momentos, podem significar alguns prejuízos, como você falou. Mas, do outro lado, mostra também que na universidade pública não existe, por exemplo, né, uma unicidade de comportamentos impostos, né, por coerções. Né? A universidade pública é aquele lugar, então, apesar de tudo, que mostra que é possível construir um ambiente democrático de debate de posições e de tomada de posições, mesmo quando essas posições se radicalizam, como é o momento de uma greve. Se fosse uma universidade privada, nós não estaríamos dando esse podcast para vocês, tá certo? A gente teria sido demitido ou seria demitido depois que ele viesse ao ar, tá certo? Eu fiz 2 greves em universidades privadas e fui demitido nas 2. Tá?
Uma foi até legal, porque foi bem no meio da greve. Meu nome até saiu no jornal, como um dos professores demitidos, lá no jornal do Diário do Grande ABC. E outra foi no final do ano. Eles pegaram lá um grupo de professores para dar exemplo e demandaram, e depois foram. Né? Então, a greve, por pior que ela seja, ela demarca o papel da universidade pública como uma instituição redundante de novo, sendo redundante de novo, pública, no qual a comunidade tem a possibilidade, né, de debater dentro das condições dadas os encaminhamentos a serem tomados. Por isso que eu sempre falo para os estudantes, não desistam da universidade pública. A universidade pública é aquela que permite efetivamente que a comunidade participe, apesar de em determinados momentos se radicalizar, como é isso. Sem dúvida nenhuma, isso em determinados momentos opõe as posições dos docentes e dos técnicos com uma parcela significativa dos estudantes, outras não, até uma parcela significativa dos estudantes votaram, né? A parcela votou por entrada em greve também, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela tem os seus fóruns de resolução dos problemas. E mais, a universidade pública tem pluralidade. Ou seja, todos nós entramos por processos seletivos, concursos que são públicos e são plurais. Então, há a possibilidade de formar essa coisa que eu acho muito interessante, como é o departamento do curso que vocês fazem, do qual é o departamento de economia, que é absolutamente plural, tem todas as perspectivas. Nas universidades privadas, por ela ter dono, né? O dono, ou donos, ou acionistas, né, tá? Eles dão a linha, tá certo? Né? Então, a paz que existe em muitas universidades, não em todas, privadas, existem universidades privadas plurais também, de qualidade, é uma paz do cemitério, né, de imposição. Então, por pior que seja, há sempre algo bom para recuperar. Sem dúvida nenhuma, há uma interrupção, a perda de ritmo, a dificuldade de retomar questões que dependem daquilo que havia sido falado antes, mas há também todos esses elementos aí por trás, né, que mostram, né, a pujança da universidade pública. E não é à toa que ela foi tão atacada, porque a universidade pública representa efetivamente a possibilidade de pensamento livre e de questionamento. Ah, por isso, né, até os servidores públicos têm direito à estabilidade, porque eles exercem uma função, né, os servidores públicos, que deve ter liberdade de investigação, liberdade de levantamento de problemas e liberdade de argumentação. Então, por pior que tenha sido, é mais difícil que tenha sido para os estudantes, todos esses transtornos que ocorreram, é importante também que recuperem essa perspectiva da universidade pública, que é um espaço em que a gente pode construir uma gestão democrática, uma forma de participação democrática e superar, né, essa coisa tão hierarquizada e controlada que é a sociedade brasileira, né, sobre a qual existe certo controle. Perfeito. Professor, seguindo até na linha do que você está falando da educação, de quanto a educação dentro da nossa cidade, ela precisa ser apoiada, como você enxerga o papel da sociedade para que esse apoio prossiga? Então, aí tem uma questão de dupla mão, né? A universidade ela precisa dialogar mais, tá, com a sociedade, né? Mostrar que ela, né, produz conhecimentos que possam ser sistematizados e apreendidos por essa parte da sociedade, apreendidos, né, por parte da sociedade no sentido da sua transformação. Mas a universidade também tem que recolher da sociedade os seus problemas, as suas necessidades, né? Então é a partir daí que surge o pensamento, principalmente o pensamento científico, que é uma parte significativa da universidade. A ciência, assim, né, como todas as outras manifestações de cultura, né, como a arte, ela procura interpretar a sociedade e apresentar algumas possibilidades de encaminhamento. Então, a sociedade, é fundamental que a universidade dialogue com a sociedade e recolha da sociedade e retorne a ela, que nos financia algumas possibilidades de atuação. Então, a sociedade, ela colabora com a universidade na medida em que ela perceber que a existência de uma universidade pública é um fator importante
de construção de um maior bem-estar social. Mas, ao mesmo tempo, a universidade também tem que deixar, e é uma luta que ocorre no Brasil, está melhorando, mas é muito devagar, é aquela questão da velocidade. A universidade tem que deixar de ser elitista e falar para ela mesma, né? Ela tem que se abrir ao diálogo com a sociedade, aos setores organizados da sociedade e com a sociedade em geral. Tá? Nesse sentido, vai ficar muito mais fácil da sociedade, vamos dizer, colaborar em defesa da universidade. Tá? Eu acho que um ponto que todo mundo aí vai se questionar, eu acho que são os formatos, né? Por que a greve é feita desse formato, sendo que a gente vê que tem todos esses impactos, que vai interromper a aula, atrapalha aí tanto, né, a vida do professor, porque ele está ausente naquele momento, mas uma hora ele vai ter que recuperar todas aquelas aulas e ver, ou seja, atrapalha o calendário de todo mundo, e aí às vezes a gente mostra um pouco de uma, se dizer assim, talvez necessária, mas uma desorganização para a sociedade, e aí já vira todo, né, um caos aí de interpretações e narrativas. Professora Luciana, a greve, dentro desse modelo mais antigo, né, de ter que parar, e hoje a gente percebe que nas universidades, infelizmente, a gente não consegue ter aquele impacto como quando um policial rodoviário para, ou como um médico vai parar. O impacto é muito forte. A senhora acredita que há outras formas da gente conseguir reivindicar sem ter que fazer a paralisação e a gente conseguir obter os resultados que a classe espera? Para usar a resposta mais próxima do que eu penso, eu acho que vale a pena a gente se lembrar do ano de 2019, quando houve um ataque verbal do ministro da Educação contra as universidades públicas federais. Naquela ocasião, foi feita uma manifestação no Brasil inteiro. Todas as cidades que tinham universidades federais fizeram uma manifestação com estudantes, docentes, servidores nas ruas para questionar aquilo que o ministro estava falando. Naquele momento, o governo ficou desesperado. Se vocês se lembrarem e buscarem reportagens dessa época, o ministro voltou atrás, a gente fez uma manifestação muito grande, né? Pessoal, eu lembro do pessoal, dos estudantes nossos em Paulista, os meus colegas de Uberlândia, que continuam professores lá, mostraram a manifestação em Uberlândia gigantesca, em todas as cidades. Então, eu acho esse uma forma de manifestação interessante, legítima. Mas, ao mesmo tempo, a paralisação é legítima e ela é importante. Só para comentar com vocês, eu estive em Portugal agora no meio do ano para visitar uma amiga que estuda lá. E aí, ela estava me explicando que as greves em Portugal, elas não podem paralisar por tempo indeterminado e nem todos os dias. E nenhum segmento, nem de ensino, nem de transporte. E aí, tem os dias que pode parar. Você para um dia e trabalha outro, uma coisa assim, né? Eu achei, falei, mas desse jeito a greve pode durar 6 anos, ninguém está nem aí, né? Mas é uma legislação deles lá, e todo mundo respeita. Então, naqueles dias que eu estive lá, eu fiquei 10 dias lá, então tinha alguns lugares que estavam em greve, inclusive do transporte público, mas não era todo dia, né? Eu não acho que isso é legal, porque também não faz a pressão que é necessária, né? Então, se a gente não fizer algo que afete a vida das pessoas, que incomode, eu acho muito difícil. E neste momento, Daniel, a minha leitura é que se a gente fizesse grandes manifestações, a gente impactaria mais do que uma greve. Eu queria colocar só uma questãozinha em relação a esse aspecto aí que foi tratado, né? E você colocou, Daniel, não sei se pode. Tá? Por favor, o bate-papo é nosso, vamos lá. Olha, a educação que tem a ver, isso tem muito a ver, né, com aquilo que a gente trabalha, por exemplo, na unidade curricular, né, que eu trabalho com vocês, que é a Formação Econômica do Brasil, né, que são a questão dos tempos, né, dos diferentes ritmos, né, de mudança em diferentes esferas da sociedade. A educação, ela trabalha no longo prazo, né? Então, a formação é de longo prazo. Então, uma interrupção na educação, ela não tem o mesmo impacto, por exemplo, que teria em algumas categorias de serviço público, né?
que exercem ação de curto prazo, como, por exemplo, a vigilância, né, o atendimento de emergência. Né? Tá? Então, isso faz com que as reações, né, em relação à greve dos professores, elas também não tenham o mesmo impacto. Né? Essa é uma característica da nossa categoria. E foi justamente esse argumento que você apresentou aí que a gente, os que se opunham naquele contexto, mas respeitando a deliberação das assembleias, utilizavam para argumentar que não era o melhor momento, não era o momento da gente entrar em greve, não era o melhor momento, né? Que era justamente o fato de que a greve parece, na categoria da educação, ter sido esgotada como um mecanismo de pressão. Talvez seja interessante a gente pensar outras formas. Mas também, como a gente sabe, os ritmos são mudantes, de mudanças, eles são diferentes. Há também toda uma cultura, uma tradição das diferentes categorias de profissionais utilizar a greve como instrumento de pressão. Então, até hoje, esse debate, isso que eu estou falando é bastante polêmico, né? Meus colegas vão me cobrar por causa disso, certo? Né? É um debate que precisa ser feito para verificar efetivamente se a greve, que pode e deve, em determinados momentos, ser estabelecida, tá certo? Ela continua sendo o instrumento mais eficaz de alcance das reivindicações. Eu, particularmente, acho que ela foi muito importante há décadas atrás, hoje ela não é. Inclusive porque, como você falou, ela esvaziou as universidades. Então, a universidade vazia, ela não serve para a universidade. Na minha opinião, ela tira o potencial da universidade de fazer a crítica e de fazer a sua pressão política. Por isso que eu falo, né, que a universidade pública é importante pela presença dos três segmentos. Né? E, nesse momento, ela se esvaziou. Tá? Então, eu acho que uma universidade movimentada é melhor para a gente conseguir as nossas reivindicações do que ela vazia. Mas isso é uma discussão que tem que também mudar numa certa tradição de pensamento, de atuação política, e isso leva tempo. Tá? Tá, perfeito, professor. A gente já está encerrando o nosso bate-papo, mas eu queria antes, professor Júlio, fazer uma pergunta justamente em relação a esse esvaziamento da escola pública quando a gente tem a greve aprovada. O que os alunos podem fazer, os estudantes podem fazer para que para ajudar nessa greve, ou de forma de tentar meios para que essa pressão seja mais efetiva, ou para que os alunos não esvaziem a escola, que estejam lá pressionando de certa forma, para que dê realmente mais resultado, e também que a gente tenha esses três grupos conversando e debatendo sobre os melhores caminhos para a instituição, para a universidade. O que o senhor pensa sobre isso? Então, a primeira coisa, né, seria os estudantes não deixarem a universidade esvaziar mesmo no momento de greve. Agora, a categoria dos estudantes também não é uma categoria uniforme, né? Ela tem diferentes perspectivas. Né? Tem os estudantes que não têm vínculo cotidiano com a universidade, vai assistir aula e vai embora. Tem os estudantes que são preocupados com as questões da universidade, né, querem aprofundar a sua formação, né, dentro de uma perspectiva de um compromisso social maior, e tem, né, só para dividir esses três, existem muito mais segmentos. Aí existem os estudantes do movimento estudantil, tá certo? Né? Tá, que tem uma militância política, né, no interior da universidade, né, e que tende a uma maior radicalidade. Então, eu acho que esses estudantes que não exercem necessariamente um papel de proa no movimento estudantil, mas se preocupam com a universidade e também, eventualmente, podem participar de algumas discussões colocadas, né, pela categoria dos estudantes, né, pelo segmento dos estudantes, esses ocupem também, apareçam na universidade, solicitem conversas, né, que não vão ser aulas, né, se posicionem também, tá, em relação às questões, façam sugestões. Né, e a principal também questão é aquilo que eu coloquei anteriormente. É importante que eles não desistam da universidade pública. A universidade pública é um patrimônio brasileiro que a gente não pode abrir mão. Pode parecer, por exemplo, que as universidades
não estou falando da totalidade, tá? Existem universidades privadas, faculdades privadas de boa qualidade. Mas pode parecer que as universidades privadas, as faculdades privadas, elas são mais eficientes. Mas, ao mesmo tempo, tá? Ela não tem essa vivência, né, acadêmica, essa convivência, né, esse espaço, né, que é permitido, essa diversidade de opiniões que são presentes na universidade pública e que favorece a nossa, vamos dizer assim, aquela tão decantada criatividade. Porque a criatividade, ou seja, a capacidade de pensar e apresentar soluções e colocar isso em prática, né? Porque também não adianta só a gente pensar em colocar em prática, é algo que só vem da diversidade. Diversidade mesmo, no ponto de vista da formação superior, nós só temos aqui no Brasil, pode ser que em outros lugares nós temos, na universidade pública, tá certo? E em poucas, mas existem universidades privadas, mas a grande maioria dessa possibilidade é na universidade pública. Então, para finalizar mesmo, para não ficar falando que enrolando muito aqui, a importância dos estudantes, né, é não desistir da universidade nesse contexto, tentar continuar mantendo, né, ali uma ligação com aquilo que estavam estudando, com aquilo que, de certa maneira, estavam fazendo em atividades de pesquisa e extensão no interior da universidade, e também participar das discussões. Ir para lá, né, debater, né, chamar os colegas, vamos lá hoje e tal, vamos ver o que está acontecendo entre nós aqui, né, que não tem uma vinculação tão orgânica com o movimento estudantil, tá certo? Né? Vamos convidar um professor ou o presidente do sindicato e colocar essas questões que vocês estão colocando o presidente do sindicato da Unifesp, inclusive, é do nosso departamento, né? E colocando, né, essas questões que vocês estão colocando aqui hoje. Eu acho que é isso. Né? Tá. Mas até por uma questão de tranquilidade, vamos dizer assim, para vocês e para aqueles que vão entrar, não está no sinal aí, tá certo? No horizonte, possibilidade de greve nos próximos anos, porque o acordo foi fechado para 2024, 2025, 2026, tá certo? E antes, aí muita gente pergunta, por que vocês não entraram em greve entre 2016 e 2022? Ali era um outro contexto, por isso que entra a questão da conjuntura que a professora Luciana fala. Ali era justamente aquilo que eles queriam, né? Porque quem estava em greve com as universidades eram os órgãos que deviam zelar pela sua manutenção. Tá. Show de bola, professora Luciana. A senhora queria falar alguma coisa aí, dar alguma dica aí para o estudante também que pode ser que fique em algum momento aí de greve, como é que ele mantém ali os estudos e tal? Existem outras dimensões que a universidade pública funciona para vocês, que a universidade particular vai proporcionar, e que vocês precisam aproveitar. Então, é desmotivante, eu sei disso, eu fiquei 6 meses, 2 vezes, né? Mas é importante que vocês mantenham o curso, mantenham um vínculo, mesmo que eu vou ter que ter aula em janeiro, tudo bem, né? É uma situação esporádica, porque é uma situação que só acontece porque nós temos uma universidade onde as pessoas não têm cabresto. As pessoas podem falar o que querem, eu estou falando aqui a minha opinião, ninguém vai me tirar meu cargo por isso. Ninguém vai dizer que eu não devo falar porque eu estou dando uma opinião contrária. Então, esse ambiente é um ambiente importante para vocês, porque eu não sei se na vida de vocês, quando vocês estiverem na iniciativa privada, se vocês vão ter essa oportunidade. E isso é óbvio que vai moldar a característica de vocês como profissional. Então, eu entendo que é muito importante vocês não desistirem da universidade pública. Quando tiver greve, tentar saber o que está acontecendo, pedir informações para as pessoas, né? Para vocês terem uma noção do que está acontecendo. E, de preferência, participarem das assembleias de estudantes, porque estudantes que vocês vão saber o que está acontecendo e que vão poder votar a opinião de vocês, né? Porque não adianta também ficar em casa e depois, vão fazer greve. Porque quem for da greve veio e você não veio. Então, essa é uma questão também, né? Participar dos movimentos na medida do que for possível. Eu sei que vocês trabalham, que vocês têm responsabilidades também, mas na medida do possível, participar dos movimentos, participar das cadeiras. Eu falei isso com o Igor semana passada.
participem das cadeiras nas quais vocês têm assento. Se vocês têm assento na reunião de departamento, vão na reunião. Por quê? Porque são nesses lugares que estão acontecendo as decisões. Então, ocupar os espaços que são de vocês também faz com que vocês se sintam pertencentes. Acho que eu encerro por aqui com a minha fala. Mas para compreender a mensagem, eu acho que quem estiver acompanhando aí a gente, deu para ter vários nortes, vários insights aí de como é o processo, da importância de entender essa conjuntura da qual cada processo está estabelecido e também do quão importante é a universidade para o nosso país e talvez se ela tivesse mais investimento, mais importância dentro da nossa sociedade, talvez a gente não precisasse discutir sobre greves, sobre consequências, porque se ela fosse uma prioridade, ela sempre estaria lá com profissionais, né, recebendo muito bem, uma ótima estrutura, e a gente não precisaria lutar tanto para ter um mínimo de direito garantido. Então, essa fica a mensagem aí para todo mundo que vai acompanhar a gente. Professor Júlio, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a paciência e o convite, a participação aqui, e ficaria até mais tempo aí com vocês, se fosse possível, e outras oportunidades também estou à disposição. Tá? Muito obrigado aí. Obrigado, Cristina. Obrigado, Daniel. Obrigado, professor. E professora Luciana, muitíssimo obrigado também por ter disponibilizado seu tempo. Logo mais estou na aula aí, viu? Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Aguarde até as próximas aulas.